No último episódio, cobrimos os primeiros 4 bilhões de anos da história do nosso planeta alienígena, incluindo a evolução da complexa vida multicelular e a consequente explosão da biodiversidade da qual surgiram 2 planos corporais. Até agora, esses 2 planos corporais servem apenas como plantas teóricas, mas com o passar de milhões de anos, os vários descendentes dessas formas ancestrais podem sofrer pesadas modificações à medida que se diversificam em linhagens separadas, ou clades. Um clado é um grupo de espécies que compartilham um ancestral comum, representado por um único ramo da árvore da vida, juntamente com todo e qualquer ramo que provém dela. Por exemplo, as cobras formam um clado de répteis, mas também fazem parte de um clado maior junto com lagartos, um grupo conhecido como os esquamates, e por sua vez, os squamates podem ser agrupados com tuataras sob a lepidosauria ainda maior. No entanto, lepidossauros e tartarugas não formam um único clado porque nem todos os descendentes do último ancestral comum estão incluídos. Esta representação visual do parentesco de diferentes cladogramas é chamada de cladograma ou árvore filogenética. O próximo passo na criação de nossa biosfera alienígena é construir alguns cladogramas para nossos 2 planos corporais, e para isso, precisamos que eles sejam submetidos à diversificação em diferentes clados. Essa diversificação provavelmente será impulsionada pela adaptação a diferentes modos de vida, ou mais especificamente, diferentes nichos. Um nicho ecológico é essencialmente o papel que uma determinada espécie desempenha em seu ecossistema. A definição precisa é multifacetada e pode levar em conta o habitat da espécie, alimentação, reprodução e sua relação com outras espécies. Um clade muitas vezes se especializará para um grupo de nichos relacionados, como a forma como os grandes gatos ocuparam os nichos de grandes predadores. No entanto, um único nicho não pode ser ocupado por mais de uma espécie dentro de um determinado ecossistema, ou então as 2 espécies estarão em concorrência direta, o que levaria a uma delas ser extinta. Isso será importante ter em mente mais tarde, mas por enquanto, primeiro precisamos identificar os nichos presentes em nosso mar antigo e ver como nossos 2 planos corporais podem evoluir para explorá-los. Para começar, a grande maioria dos insumos energéticos em quase todos os ecossistemas virá da luz solar, que em nossos oceanos antigos alimentará os metabolismos de bilhões de micróbios fotossintéticos. Especificamente neste planeta alienígena, porém, há outra fonte de energia na forma de sulfeto de hidrogênio atmosférico, que embora tenha sido gradualmente esgotado nos últimos bilhões de anos, ainda fornece energia para balsas de micróbios quimossintéticos que flutuam na superfície da água. Juntos, esses autotrófilos formarão enormes nuvens de plâncton nas águas superficiais, servindo como uma fonte virtualmente inesgotável de alimentos, e portanto, a base da cadeia alimentar para a maioria dos ecossistemas oceânicos. O termo plâncton refere-se a qualquer organismo incapaz de nadar contra a corrente, incluindo esses autotrofos unicelulares, ou fitoplâncton, bem como uma série de pequenos animais, ou zooplâncton, que se alimentam deles. Um grupo de animais que é muito provável que forme um grande componente do zooplâncton são as larvas de antostome, que já dissemos viver perto da superfície, antes de descer ao leito do mar para completar sua metamorfose. Essas larvas provavelmente se alimentarão de forma semelhante aos adultos, usando seus braços de alimentação para capturar partículas alimentares. Embora sejam capazes de controlar sua posição na água em um pequeno grau acenando com seus braços de alimentação, as larvas não são capazes de se mover independentemente das correntes, e por isso ainda são classificadas como plâncton. Os polipódios podem ter alguns representantes entre os zooplâncton também. Uma grande vantagem que os polipódios têm quando se trata de adaptar sua estrutura corporal é sua segmentação, pois segmentos individuais podem ser especializados para desempenhar funções específicas, permitindo maior complexidade corporal. Isso pode ser visto em muitos clarópodes de artrópodes, anelídeos e até vertebrados, que, apesar de não haver sinais externos de segmentação, mostram um padrão durante o desenvolvimento embrionário de tecidos dispostos em unidades repetitivas que, em seguida, se diferenciam para formar vários aspectos da estrutura corporal da mesma forma que outros bodiplans segmentados. Uma forma dessa especialização do segmento se manifestar é através da tagmose, a fusão de múltiplos segmentos em uma única unidade morfológica ou tagma. Na Terra, muitos grupos de artrópodes têm sido submetidos independentemente à tagmose para organizar seu corpo em diferentes regiões para uma função especializada. Um desenvolvimento muito provável é que alguns dos segmentos anteriores se unam em um tagma dedicado à alimentação. Se dissermos que nossos polipódios sofrem tagmose dos 2 primeiros segmentos, então os membros desses segmentos poderiam se especializar em apêndices para o manuseio de alimentos. Outras tagmoses podem fundir o 3º, 4º e 5º segmentos juntos em um tagma dedicado à propulsão. Os membros podem ampliar e desenvolver cerdas alongadas, ou setae, para ampliar sua área de superfície. Batendo espasmodicamente, esses membros fornecem rajadas curtas de movimento espasmódico, uma reminiscência da natação dirigida por antenas de Daphnes ou ciclopes. Os segmentos posteriores ao tagma locomotivo, não sendo mais necessários para a propulsão evoluir para formar uma superfície de brânquia ampliada e abrigar os órgãos internos. Em particular, seus sistemas reprodutivos podem se adaptar para aumentar a fecundidade, o número de descendentes que um indivíduo é capaz de produzir. Plâncton tende a ter altas taxas reprodutivas, já que sua única defesa real contra predadores são números absolutos. Esses pequenos polipódios podem viver muito parecidos com copépodes na Terra, compreendendo milhares de espécies e formando uma grande proporção da biomassa nos mares antigos. Vou chamar isso de clado de taquipodes polipódios. Os taquípodes e as larvas do antóstomo podem servir como presas para o zooplâncton maior. Embora a maioria dos antóstomos sejam alimentadores de filtro, pode haver espaço para expandir para outros métodos de alimentação. Talvez em vez de filtrar passivamente a água para o plâncton, eles possam adaptar seus braços de alimentação em tentáculos para capturar presas maiores. Então, para aumentar sua superfície de alimentação, eles podem desenvolver uma cavidade corporal, como um estômago, o que tornará sua alimentação muito mais eficiente. Vou chamar esse novo clado inovador de antóstomos de gastrozoários.
As larvas desses gastrozoários desenvolverão o estômago à medida que amadurecem, permitindo-lhes alimentarem-se de zooplâncton, como os taquípodes. Embora ainda classificado como plâncton devido à sua incapacidade de nadar contra a corrente, as larvas do gastrozoário podem crescer bastante antes de sua metamorfose, possivelmente vivendo de forma semelhante à água-viva, vagando pela água e prendendo a presa que passa com seus tentáculos. Todos esses vários clados planctônicos formam uma fonte abundante de alimento para clados nectônicos maiores. Ao contrário do plâncton à mercê das correntes oceânicas, os néctons são espécies capazes de movimento graças a adaptações que permitem um nado eficiente. O ancestral pólipo conseguiu isso com movimentos para frente e para trás dos muitos membros que alinhava seu corpo, mas esta não é de forma alguma a única opção para uma locomoção aquática eficaz. Ao ondular de um lado para o outro, todo o comprimento do corpo pode ser usado para exercer força na água circundante. Isso é chamado de natação anguiliforme e é usado por muitos clados de peixes, bem como répteis aquáticos e vermes poliquetas. Se um clado de pólipos desenvolvesse esta forma de natação, isso lhes concederia muito mais velocidade do que a natação impulsionada por membros de seus ancestrais, permitindo-lhes diversificarem nos nichos de grandes predadores ativos. Este clado pode ser descendente da mesma linhagem dos taquípodes e, portanto, herdar o mesmo tagma de alimentação consistindo nos primeiros dois segmentos. Nessas criaturas, os braços que se alimentam podem se tornar tentáculos de agarramento revestidos de cerdas, que podem ser adaptados em espinhos afiados, para capturar e empalar presas grandes, ou em longas barbatanas de cerdas para filtrar o plâncton. Uma vez que o impulso é fornecido pelo movimento lateral do corpo, os membros não são mais necessários para a propulsão, e assim os membros anteriores podem agora servir como aletas estabilizadoras para apoiar o corpo e manter a profundidade, enquanto os membros posteriores podem se tornar completamente vestigiais e, portanto, encolher para reduzir o arrasto. E como este clado se especializa ainda mais para a natação rápida, o segmento final pode evoluir uma barbatana para aumentar o volume de água deslocado pelo movimento da cauda e, portanto, fornecer maior alavancagem contra a água, permitindo a evolução de formas mais especializadas de natação, como nado carangiforme ou tuniforme, em que a massa central do corpo é mantida principalmente estacionária, enquanto a força propulsora é fornecida exclusivamente pelo movimento da cauda com barbatanas. Com este projeto, este clado está bem equipado para nichos predadores, incluindo os de tubarões caçadores de perseguição e alimentadores de filtros semelhantes a baleias. Vamos chamar essas criaturas de acantópodes. Enquanto isso, os antóstomos não são tão móveis quanto os pólipos, mesmo em suas formas larvais, para que eles possam ser excluídos de tais nichos predatórios em mar aberto ou ambientes pelágicos, mas eles podem ter mais sorte em ambientes bentonicos no fundo do mar. Aqui, os nutrientes são filtrados das águas superficiais no que é chamado de neve marinha, que constitui a principal fonte de alimento nas camadas inferiores da coluna de água. A maior parte da neve marinha será absorvida por filtros alimentadores bentonicos como o adulto antóstomo, enquanto o restante se acumula no fundo do oceano, formando uma camada de detritos que serve de alimento para outras criaturas bentonicas, um nicho que pode ser ocupado por outro clado de pólipos. Digamos que este clado se separe da linha principal antes do tagmoses dos dois primeiros segmentos e, portanto, representa um clado irmão de todos os outros pólipos que discutimos antes. Tagmose será uma inovação útil neste clado também, talvez desta vez envolvendo a fusão dos primeiros 4 segmentos em um tagma de alimentação. O primeiro, segundo e terceiro pares de membros podem formar uma folhagem de tentáculos para filtragem e manuseio de comida, enquanto o quarto par pode ser projetado para cavar ou vasculhar o sedimento para obter detritos orgânicos. Estes membros podem suportar sétais como os outros clados polipodianos, o que pode ajudá-los a peneirar através da areia, mas também pode ser usado como um meio de sentir vibrações na água, dando-lhes uma maneira de detectar a chegada de predadores. Os 5 segmentos restantes podem formar uma segunda tagma dedicada à locomoção. As brânquias em todos esses segmentos podem se fundir em uma única superfície na parte inferior da criatura, e o quinto par de membros pode evoluir para aletas especializadas que batem para frente e para trás para passar água sobre a superfície da brânquia para aumentar a ingestão de oxigênio, assim como os pleópodes de alguns crustáceos na Terra. O sexto, sétimo e oitavo par de membros compreendem os membros locomotor primários. O que antes eram barbatanas usadas para nadar pode agora ser adaptadas em pernas rudimentares para rastejar ou escavar, através do substrato. Enquanto o polipode ancestral tinha membros feitos de músculo simples, esses polipódios beneticos podem exigir algo mais robusto para apoiar seus corpos e dar-lhes vantagem para cavar através do sedimento. Os membros do polipode ancestral provavelmente evoluíram de extensões da superfície da brânquia, e assim a base do membro pode ocorrer perto do hemocoel, uma vez que o oxigênio precisa ser capaz de difundir através das brânquias diretamente no sangue. Talvez neste clado, um ramo do hemocoel poderia se estender para os membros, o que lhes daria mais oxigênio, e também ajudaria a manter sua estrutura através da pressão hidrostática. Uma válvula muscular ao redor da base do membro pode permitir que esse crescimento do hemocoel seja sucessivamente inflado e esvaziado com sangue, o que, em conjunto com os movimentos dos músculos da perna, permitirá que o membro funcione como uma espécie de pistão hidráulico. Este mecanismo também é usado por estrelas do mar na Terra, que tem um complexo sistema vascular de água que bombeia fluido para dentro e para fora dos pés do tubo para movê-los ao longo do fundo do mar. O par final de pernas, no entanto, pode perder sua função locomotiva e, em vez disso, desenvolver-se em gonopods, membros especializados para ajudar na reprodução, neste caso permitindo que esses polipodes travem seus corpos juntos durante a desova e facilitem a transferência de gametas. Este clado viverá muito parecido com caranguejos e lagostas, peneirando através do detrito para obter matéria orgânica. Vou chamar essas criaturas de sarcopodes.
Nas camadas mais profundas do mar, eles estarão a salvo da maioria dos predadores pelágicos, como os acantópodes, mas o ambiente benético virá com seus próprios predadores. Nós dissemos que os gastrozoanos desenvolveram um intestino e a capacidade de ingerir presas, e essa capacidade se estende às suas larvas em desenvolvimento. Talvez isso atinja seu auge com uma última inovação. Neotenia ocorre quando traços associados ao estágio larval ou juvenil de uma espécie são mantidos até a idade adulta. Às vezes, isso pode se manifestar como uma espécie perdendo a capacidade de se metamorfosear em adultos, completando todo o seu ciclo de vida na forma larval. Se isso acontecer em um clade de gastrozoanos, então em vez de se apegar ao substrato e tornar-se séssil ao atingir a maturidade, eles podem evoluir para permanecer imóveis durante toda a sua vida. Livre das restrições de uma existência séssil, este clado de gastrozoanos pode agora se especializar para a predação ativa, o que pode implicar algumas mudanças severas em sua estrutura corporal. Como falamos na última vez, entre os animais na Terra há uma forte correlação entre mobilidade e simetria bilateral. Pode ser que os animais bilateralmente simétricos estejam predispostos a nichos móveis, e assim, os ocupassem antes que as criaturas radiais tivessem a chance de se adaptar a eles. Mas há alguns exemplos de animais móveis com simetria bilateral que evoluíram de ancestrais radialmente simétricos. Como pode ser visto em um dos animais mais subestimados da Terra, o porco marinho. Estes são um clado de pepinos marinhos que desenvolveram um estilo de vida móvel para ajudá-los a forragear em grandes áreas do fundo do oceano. Os porcos marinhos pertencem ao filo Equinodermata, o mesmo filo que as estrelas do mar, o que significa que os ancestrais dos porcos marinhos exibiram simetria radial. Mas à medida que evoluíram para se tornarem mais móveis, eles evoluíram em segundo lugar a simetria bilateral. Isso fornece algumas evidências de que a simetria bilateral será favorecida em animais móveis mesmo que eles descendam de um ancestral radial. Então a mesma coisa pode ocorrer em nossos gastrozoanos neotenosos. Quando eles evoluem pela primeira vez a mobilidade ao longo da vida, eles podem impulsionar-se com oscilações de seus tentáculos, ou arrastando seus corpos ao longo do fundo do mar como polvos ou serpentes do mar. Eventualmente, a cefalização pode entrar em ação e uma única direção de movimento pode se desenvolver, em torno da qual um plano de simetria pode se formar. Como discutido da última vez, é provável que a boca forme a parte frontal do animal para uma alimentação eficiente, e consequentemente os braços ao redor da boca também avançarão. Nos antostomes ancestrais, esses braços servem a muitos propósitos, incluindo respiração, alimentação e sensoriamento do meio ambiente. Ao evoluir a simetria bilateral, esses membros podem se especializar individualmente para funções específicas. Alguns dos membros podem se tornar talos sensoriais que permitem que o animal detecte e focalize presas, equipados com olhos e uma série de setas sensível à vibração. Esses órgãos são especialmente delicados e representariam uma enorme ameaça à sobrevivência do animal se perdidos ou danificados, de modo que a condição ancestral de ser capaz de retrair esses membros pode ser útil, da mesma forma que os caracóis são capazes de retrair seus olhos. Outros membros podem se tornar brânquias especializadas com uma área de superfície ampliada para aumentar a absorção de oxigênio. Como nos polipódes, essas brânquias podem conter uma extensão de um hemocoel, e contrações musculares dentro da base dos membros podem bombear sangue entre as brânquias e o resto do corpo. Enquanto isso, outros membros ainda podem se tornar braços de alimentação para forçar a presa na boca muscular. Estes membros podem evoluir ganchos afiados ou dentes para ajudar a segurar a presa e mastigá-la antes da ingestão. Note que, como seu sistema digestivo evoluiu de uma única cavidade formada a partir da superfície de alimentação, essas criaturas não têm um intestino como os polipódes, onde os alimentos são ingeridos em uma extremidade do animal e os resíduos são expelidos na outra. Em vez disso, a comida é digerida no estômago, e em seguida, o lixo é regurgitado para fora da boca, semelhante a algumas minhocas e águas-vivas na terra. Os membros restantes podem ser usados para locomoção, começando como tentáculos simples que arrastam a criatura ao longo do leito do mar, mas eventualmente evoluindo para pés ou nadadeiras mais eficientes. Embora nunca se tornem totalmente sésseis, eles ainda podem desenvolver a mesma armadura mineralizada que os adultos, ainda servindo como defesa contra predadores maiores. No entanto, esta armadura ainda restringirá parcialmente seu movimento, então eles provavelmente serão superados pelos nichos de predadores pelágicos e pelos acantópodes, mas eles prosperarão em águas mais profundas, alimentando-se dos sarcópodes ou outros animais bentéricos que vivem entre os detritos. Mas a evolução da mobilidade proporciona a esses antostomes outra vantagem. Lembre-se, os antostomes sésseis estão comprometidos com a transmissão de desova, o que significa que produzem grandes quantidades de gametas. Apenas uma porcentagem muito pequena dos quais são fertilizados e sobrevivem até a idade adulta. Ao desenvolver mobilidade, os antostomes neotenosos agora são capazes de procurar ativamente por um companheiro, minimizando a distância que os gametas precisam para viajar, e assim, aumentando substancialmente as chances de uma fertilização bem-sucedida. O antostome ancestral teria produzido gametas de gonadas internas, e em seguida, expulsou-os para a água através de gonopores na base de seus braços de alimentação. No entanto, nos gastrozoanos, à medida que o estômago evoluiu, esses gonopores podem ter migrado para dentro da cavidade corporal, o que significa que os gastrozoanos, incluindo essas novas formas neotenosas, produzirão gametas de uma glândula no interior de sua boca, o que significa que eles comem, expulsam resíduos e secretam células sexuais todos do mesmo buraco. Sim, a natureza pode ser nojenta às vezes. E uma última nota sobre a reprodução. A maioria dos antostomes só desenvolvem um sistema reprodutivo durante sua metamorfose em adultos. Isso significa que antes de amadurecer, as larvas não são nem masculinas nem femininas, completamente sem características sexuais. Então, uma vez que se metamorfose, eles se tornam machos ou fêmeas, talvez baseados em certos sinais ambientais, como temperatura ou a disponibilidade de certos nutrientes, como os embriões em desenvolvimento de crocodilos. Mas como esses antostomos neotenosos nunca passam por metamorfose, eles gradualmente desenvolverão um sistema reprodutivo quando atingirem a maturidade, com a mesma determinação sexual de início retardado que os outros antostomes. Com esse conjunto de traços bizarros, vou apelidar esses tenclostomos bilaterais
colaterais de gastrozoanos. E com isso, temos um esboço bem sólido para o ecossistema de nossos oceanos antigos e um cladograma bastante extenso para ambos os nossos planos corporais. Tenha em mente, é claro, que a evolução nesta escala leva milhões de gerações, e para cada clado que desenvolvemos, é provável que haja inúmeras formas intermediárias, bem como muitos outros clãs que foram extintos ou simplesmente não estão incluídos para a clareza. Isso representará o ecossistema do nosso antigo oceano nos primeiros 100 milhões de anos, ou mais, após o surgimento dos dois planos corporais. No entanto, enquanto nossos oceanos estão repletos de vida, ainda há um habitat para ser colonizado. No próximo episódio, veremos como os descendentes dessas criaturas marinhas se retiram do mar e se estabelecem em terra firme.